começar, tá? Vamos para a hora da revisão. Só feudalismo e renascimento comercial urbano, sem detalhes, porque é só uma revisão para a prova e não tem tempo plausível agora, ok? Combinado? Vamos começar pelo feudalismo. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é como que o feudalismo surge. Para a gente se situar um pouquinho, esse feudalismo vai durar mais ou menos do século V ao século XV. Tudo bem? O feudalismo inaugura aquilo que a gente chama de Idade Média e ele vai se encerrar por volta do século XV, quando, com a crise do século XIV, que nós comentaremos, começa a Idade Moderna. Tudo bem? Primeira coisa para a gente relembrar, a definição de feudalismo. O feudalismo foi um novo tipo de organização política, econômica e social baseada no uso da terra. Terra quer dizer feudo, daí o nome feudalismo. Qual é a origem desse feudalismo? Final do Império Romano, que nós vimos no ano passado, quando ocorrem as invasões, que nós chamamos de invasões bárbaras. Para proteger as terras, muitos reis pediram ajuda de senhores que eram responsáveis, passaram a ser responsáveis pela defesa militar. Esses senhores passaram a ter o poder político, que antes pertencia só ao rei. Esses senhores passaram a ser chamados de senhores feudais. Tudo bem? Então a primeira característica do feudalismo, né, aqui, só lembrando, a origem é com a queda do Império Romano, só para nós lembrarmos, tá? Com as invasões que nós vimos no ano passado. Lembrando que uma das primeiras características, então, dessa nova organização política, econômica e social é a descentralização do poder. Porque o poder político vai passar para a mão dos senhores feudais. O rei deixou de existir? Nunca. Ele apenas se tornou uma figura simbólica porque ele ainda é o dono de todas as terras. Ele possui o poder econômico, mas ele não tem mais o poder político, que passou a estar dividido nas mãos desses senhores feudais. Combinado? Outra característica fundamental desse feudalismo, a questão econômica. A economia, nós dizemos que era agrária. Por quê? Baseada no uso da terra. Lembram do feudo? Tudo era produzido, tudo que era necessário era produzido dentro do feudo. Então nós dizemos que essa economia era agrária e autossuficiente, por ser tudo que é necessário produzido dentro do feudo. Podia ser que de repente faltasse algum tipo de mercadoria? Sim. E aí o que eles faziam? Poderiam tentar um comércio, mas o comércio era praticamente inexistente no feudalismo. Que tipo de comércio que existia? E raramente, trocas. Trocas por mercadoria, que nós chamamos muitas vezes de trocas in natura, tá bom? Ou seja, produto por produto, ok? Outra característica fundamental, que eu deveria até ter falado aqui, na descentralização do poder. A partir do momento que os reis passaram o poder político para os senhores feudais, passou a existir também a possibilidade de uma relação que nós vamos chamar de relação de suzerania e vassalagem. Só para a gente lembrar, da próxima vez a gente combina, eu deixo o esquema pronto antes da gente gravar o nosso vídeo de revisão. Fica mais fácil para vocês também, tá? É que a gente é amador, né? Depois a gente vai acostumando. Relação de suzerania e vassalagem. Como ela funciona? Primeira informação. A relação de suzerania e vassalagem só ocorre entre a própria nobreza. Só entre os ricos. O suzerano é aquele que doa um pedaço de terra para que outra pessoa possa administrar em nome dele, que seria o vassalo. Ambos são nobres. O que eles ganham com isso? O suzerano ganha a ajuda de alguém, que é o vassalo, que vai lhe jurar fidelidade e proteção militar. De repente a terra era muito grande, e aí, para não ter dificuldades nem na produção agrária e nem com a defesa militar principalmente,
ele entrega esse pedaço de terra a uma outra pessoa. Como nós vimos na sala de aula, é possível um suzerano se tornar também ao mesmo tempo vassalo de alguém? Sim, tá bom? Perdão, eu não estou acostumada com essas coisas. Como nós vimos, se o suzerano doa um pedaço de terra a um vassalo e o vassalo acha que aquele pedaço de terra ainda está muito grande, ele pode doar a uma outra pessoa. Então ele é vassalo de um suzerano e se torna suzerano de um outro vassalo. É um pouquinho complicado na hora, mas depois a gente vai acostumando com as questões que vocês fizeram e refazendo em casa ajuda bastante também, ok? Bom, vimos então a origem, a questão política, que era a descentralização do poder, não esquecendo, das relações de suzerania e vassalagem, que também ocorriam através de uma cerimônia. Lembram que havia uma homenagem, que a gente brincou, né? Que essa homenagem, às vezes, né? Às vezes não, acontecia com um beijo, né? Era selada com um beijo no rosto. E aí tem gente que confunde essa homenagem e fala bobagens por aí, tá bom? Vimos a economia, agora, de acordo com o esqueminha, para a gente não esquecer, como era a sociedade feudal, como é que ela se estruturava, tudo bem? Nós sempre falamos em pirâmide social, certo? Essa sociedade, ela é hierárquica, tá? O que quer dizer hierárquica? Ela é dividida em estamentos, por isso a gente também chama essa sociedade de estamental. E existem ordens pré-estabelecidas. Por exemplo, nós falamos que na sociedade feudal, quem está no topo dessa pirâmide é o clero, cuja função maior era orar, vamos dizer assim. Daqui a pouco a gente comenta sobre o papel da Igreja Católica nessa Idade Média, certo? Abaixo do clero a gente tem a nobreza, cuja função maior era a defesa militar. E por último, quem que a gente encontra? Tanto os servos quanto os vilões. Tudo bem? A gente tem o campesinato também, tá? Mas basicamente são esses. Os servos e os vilões têm como função o trabalho pesado. Ok? O trabalho pesado fica nas mãos deles. E nós sabemos que os servos vão ter uma sequência de obrigações servis. Que obrigações são essas? São várias, nós vamos falar de algumas que são importantes para a nossa prova, tá bom? Primeira grande obrigação que os servos têm para com os senhores feudais, a chamada corveia. O que é a corveia? O servo deveria trabalhar de 3 a 4 dias gratuitamente nas terras do senhor feudal. Além da corveia, a talha. O que significava isso? Que tudo aquilo que o servo produzisse, ele deveria entregar parte do que produzia, grande parte do que produzia, para o senhor feudal. As banalidades. Banalidade significa que esse servo é obrigado a pagar, através do seu trabalho, porque não existe a questão monetária aqui ainda, mas pagar impostos com o seu trabalho, por todo e qualquer instrumento que eles utilizassem dentro do feudo, desde uma pá até um moinho. Nós vimos também que existiam outras obrigações. Formaliade, por exemplo. O que era isso? A autorização que o servo precisava do senhor feudal para poder se casar. Há um imposto sobre isso, pago com o seu trabalho também. A captação, um imposto pago por cabeça, sempre pago com o trabalho. Tostão de Pedro, a Igreja Católica também cobra desses servos impostos através do seu trabalho. Eles trabalhariam nas terras da igreja. Fica claro para nós que há uma exploração total desses servos. Eles não são chamados de escravos apenas porque não podem ser castigados fisicamente, certo? Mas eles estão presos à terra. O único trabalho que eles podem exercer até aquele momento é na terra. E nós vimos também uma outra obrigação servil que é importante a gente relembrar: a mão morta. Quando um membro da família morria,
o restante tinha que trabalhar o dobro para compensar aquela mão que já não mais produz. Daí a gente dizer mão morta. Lembrando, para a gente entender como funciona a divisão desse feudo, tá, gente? Isso é muito importante para nós. A divisão do feudo, principalmente em textos que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Na prova de vocês, eu coloquei alguns textinhos. Vocês já estão acostumados. Só prestem muita atenção, porque às vezes vocês podem errar por bobagem. Eu sei que vocês conhecem o conteúdo, tá? Então prestem muita atenção aos detalhes. A divisão do feudo é importante para a prova. Que divisão era essa? Nós sabemos que o feudo é dividido em manso senhorial, que são as terras que pertencem somente ao senhor feudal, onde ficavam os castelos, certo? A gente já brincou que tinha, né, a pontezinha, a pó, tinha até jacarés às vezes passando o riozinho ali. É uma forma de se proteger, tá? De estarem um pouco mais intocáveis, vamos dizer assim, não que se fosse possível, né? O manso servil, ou seja, as terras onde os servos podiam morar e deviam trabalhar. De lá eles tiravam o seu sustento. O que esses servos ganhavam ali? Moradia e alimentação. E nós temos também o manso comunal. Comunal porque vem da palavra comum, terras comuns aos dois, as pastagens, tudo bem? Ou seja, tanto os senhores feudais quanto os servos podiam caminhar por ali. É óbvio que tudo isso pertence ao senhor feudal e mais precisamente ao rei, que sempre permaneceu como suzerano dos suzeranos, certo? Também tem um detalhe, em alguns livros a gente encontra, e é correto, que existem as terras clericais. Por que clericais? Clericais vem de clero, terras que pertencem à Igreja Católica. E aí a gente entra num ponto importante. Qual vai ser o papel da Igreja Católica nessa sociedade hierárquica estamental, que não permite mobilidade social? Na verdade, a gente vai perceber que a historiografia, os estudiosos da história trazem dois conceitos. Um que vai dizer que não tem mobilidade social nenhuma, ou seja, ninguém muda de classe social, tá? Nasceu servo, morre servo. E outro que vai dizer que sim, nasce servo, morre servo, mas tem uma pequena mobilidade. Se um nobre quisesse fazer parte do clero, ele podia? Podia. Então há uma certa mobilidade, concorda? O único que não muda de classe social são os servos. Só lembrando que esses vilões eram quem? Homens livres, que viviam em pequenas vilas próximas aos feudos e ofereciam o seu trabalho durante um período para ter aquilo que se sustentar e voltavam para as vilas. Eles não queriam ficar presos à terra como os servos. Esses camponeses, né? Alguns detalhes que não dá para a gente falar agora. Tudo bem até aqui? Outra informação para a gente não esquecer, então, voltando à questão da igreja. Qual o papel da igreja nessa sociedade? Nós dizemos que a Igreja Católica era responsável por justificar essa imobilidade social, essa divisão estamental. Por quê? A igreja tinha uma manipulação ideológica muito grande. Era ela que detinha todo o conhecimento da época. Não era acessível a educação e o conhecimento a todos. O conhecimento estava restrito, estava nas mãos do clero. E aí ficava mais fácil manipular as pessoas. E a igreja pregava o quê? Que, por vontade divina, alguns homens vinham ao mundo somente para orar, bem conveniente, né? Outros homens vinham ao mundo para guerrear, a nobreza, e outros vinham ao mundo para trabalhar, que são os servos. Ninguém contestava, demoraram para contestar, porque não tinha acesso ao conhecimento, ok? O que mais que eu coloquei no esquema para não esquecer de falar, gente? Vamos então para falar da nossa crise feudal. Esse sistema que parecia perfeito, que jamais acabaria, passou a ter alguns problemas. Esses problemas vão começar quando houver, devido aos desenvolvimentos de instrumentos cada vez melhores,
vão cultivando cada vez mais terras. Isso vai facilitar o crescimento demográfico, ou seja, a população vai aumentar. Mas será que tem terra para todo mundo? Infelizmente não. E aí, por exemplo, o senhor feudal, que tem mais de um filho, para resolver o problema, o primogênito, o filho mais velho, seria herdeiro do feudo. E os outros tinham que ou partir para o clero ou se tornar um soldado. Que tipo de soldado? Aí surge a ideia dos movimentos cruzadísticos. A Igreja Católica, a grande mentora das cruzadas, ou seja, né, que idealizou as cruzadas. Por quê? A gente diz que as cruzadas são um movimento militar de caráter religioso, porque basicamente tinha dois objetivos. Um objetivo religioso, que era tomar a cidade de Jerusalém, dita como santa por eles, que estava nas mãos dos árabes, dos muçulmanos ou islâmicos, né? Tem várias formas de se referir aos árabes, e ao mesmo tempo diminuir a criminalidade, o desemprego, já que as pessoas não tinham terra suficiente para trabalhar. Então vamos aqui, ó, só para a gente não esquecer: crescimento demográfico, tudo isso vocês têm no caderno e no livro, tá bom? O crescimento demográfico leva a um problema, que é o desemprego, escassez de terras, não tem terra para todo mundo. E aí começam as cruzadas. Nós sabemos que foram vários os movimentos cruzadísticos, inclusive ele traz detalhes, tem a cruzada dos mendigos, a cruzada das crianças. Nós vamos focar nas consequências dessas cruzadas, ou seja, não só a definição da cruzada que eu dei a vocês, como as consequências delas. Por quê? Ao mesmo tempo que eles não conseguem tomar Jerusalém, é como um tiro no pé. Por quê? Por que um tiro no pé? Porque a Igreja Católica queria que as cruzadas resolvessem o problema da crise feudal. Ela quer perder a sua influência nessa sociedade? De forma alguma. Então as cruzadas foram uma tentativa de acabar com a crise. No entanto, trouxe uma consequência, que foi o renascimento comercial, que consequentemente gerou o renascimento urbano das cidades. Por quê? Esses soldados das cruzadas entravam em contato lá no Oriente com produtos exóticos diferentes que não existiam aqui no Ocidente. E eles começaram a trazer esses produtos para revender aqui, certo? No momento em que eles trazem esses produtos para revender aqui, formando as primeiras feiras comerciais próximas aos feudos, o renascimento comercial também vai fazer com que o sistema feudal mostre cada vez mais a sua falência. Ele já não mais funciona como funcionava antes, já não é mais autossuficiente. E aí, além do renascimento comercial e urbano, que eu vou dar alguns detalhes ainda, nós vamos perceber que eles nunca se preocuparam em cuidar da terra. Em que sentido? No sentido de não desgastar o solo. Houve um desastre ecológico durante toda a Idade Média. Eles não se preocuparam em cultivar a terra de maneira que ela não ficasse improdutiva. E aí, além de estar faltando terra para todo mundo, já nem todas as terras se tornavam cultiváveis. Isso é muito grave. Vou falar disso já já. Antes de eu entrar nesse quesito, já que uma revisão acaba sendo muito rápida, o renascimento comercial urbano, para nós lembrarmos, vocês têm tudo isso no caderno, tá? Vai trazer então o retorno desse comércio com a formação das primeiras feiras comerciais. Feiras, como eu dei o exemplo que a gente tem na nossa cidade. E aí, com o passar do tempo, esses comerciantes que vão dar origem a uma nova classe social, que vem a ser quem? A burguesia, tá? Por quê? As feiras não eram tão seguras, eles estavam ali sem proteção. O que era interessante para eles? Ter um comércio protegido. Como? Dentro dos feudos. Então, dentro dos feudos, eles começam a formar alguns burgos, que dão origem à palavra burguesia. Esses comerciantes querem uma fortificação como proteção do seu comércio. Só que eles têm que ter autorização dos senhores feudais.
E essa autorização também é cobrada, obviamente, já que a questão monetária está ressurgindo, o que não existia antes, eles vão aproveitar para cobrar impostos desses novos comerciantes. A burguesia tinha que conseguir uma carta de franquia. Com o passar do tempo, para tentar se proteger, esses comerciantes, essa burguesia, vai começar a formar as chamadas ranças, ou Liga Hanseática, como alguns livros trazem, e também as guildas. As ranças eram uma associação de mercadores ou comerciantes de cidades diferentes. E as guildas, como eu coloquei aqui para a gente não esquecer, era uma associação de mercadores da mesma cidade. Qual o interesse em formar uma associação? Para que eles possam se ajudar, ok? Uma associação para que eles possam se proteger, tanto contra essas exigências dos senhores feudais, com as cartas de franquia, como com possíveis assaltos, né? Ou até algum tipo de manipulação que pudesse enganá-los no comércio. Tudo bem? E aí nós vimos que, a partir do renascimento comercial urbano, após as cruzadas e o crescimento demográfico, vão passar por uma crise pior ainda no século XIV. Por quê? Tudo é consequência, na verdade, de todos esses acontecimentos. Nós vamos perceber que primeiro eles vão passar por uma fome generalizada devido ao desgaste do solo. O desastre ecológico vai fazer com que não tenha comida para todo mundo. As pessoas vão passar a passar fome de verdade. E a fome leva ao enfraquecimento, obviamente, dessas pessoas que vão ficar vulneráveis a qualquer tipo de doenças. E para piorar, havia saneamento básico? Claro que não. E aí surge uma das piores doenças que a humanidade já teve, que foi a peste negra, também chamada como peste bubônica, que era causada pela pulga do rato. Cachorros e ratos disputavam os mesmos restos de comida. As crianças, então, ficavam ainda mais expostas a esse tipo de doença. A peste negra se alastrou de tal forma pela Europa que chegou a dizimar, a matar 1/3 dessa população europeia. Eles não tinham noção de asepsia, eles não tinham noção de como tratar essa doença. Nós estamos falando do século XIV, certo? A Europa era um ninho de ratos. Na nossa cabeça, às vezes, a gente não consegue entender isso, né? Como é a Europa, a gente olha, não, um lugar tão bonito hoje, né? Mas estamos falando do século XIV. E aí nós vimos que, para completar esses desastres, houve a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Lembrando que a guerra durou mais do que 100 anos, né? Cerca de 116 anos, uma disputa territorial interminável, parecia interminável, que só vai terminar com a ajuda de Joana d'Arc aos franceses. Vimos os detalhes em sala de aula. E qual a consequência dessa Guerra dos 100 Anos? Enfraquece o poder político dos senhores feudais, que precisam pedir ajuda de volta aos reis. Os reis, então, retomam o seu poder político com a ajuda desses novos comerciantes que passaram a financiar um exército ainda mais forte. Mas esse é assunto por uma outra aula, que é o nosso próximo tema, que a gente começou ontem, né? Como não cai nessa prova, não vou entrar no detalhe dessa aliança entre rei e burguesia que dá origem às monarquias nacionais, tá? É só uma revisãozinha básica, os detalhes vocês têm no caderno e no livro. Pode parar para mim.